Capítulo 9. Chave de ouro 6. Guarde cada tostão para juntar seu milhão. Guardar é mais importante que ganhar. Existe um elo que une desejo e prosperidade financeira, e eu vou contar a você qual é. Se você quiser prosperar de verdade, precisará aprender a guardar, a acumular e a multiplicar todo e qualquer dinheiro que recebe e que receberá daqui para frente. Marque bem, parte da sua renda não lhe pertence. Parte do que você ganha pertence à formação de seu patrimônio e de sua fortuna pessoal. Saiba que se você não se ocupar em formar seu patrimônio e sua riqueza, ninguém fará isso por você. Se perguntarmos a 100 pessoas na rua se elas economizam, guardam, poupam parte de seu salário todos os meses, posso garantir que das 100 pessoas apenas 2 ou 3 responderão sim. Eis a razão por que há tanta pobreza no mundo, e são tão poucos os que conseguem abandonar a pobreza e passar para a riqueza. Mas eu ganho tão pouco, como vou fazer para economizar? É a pergunta mais comum. Tenho certeza de que todos nós conhecemos pessoas que ganham um salário mínimo e chegam ao final do mês com algum dinheiro no bolso. Por outro lado, também conhecemos pessoas que ganham 10 salários mínimos por mês, e quando chega o final do mês estão com a conta no negativo, com o cheque especial estourado, com o cartão de crédito vencido, e já terão emprestado um dinheirinho do sogro, ou do cunhado, ou até já terão penhorado suas joias na Caixa Econômica Federal, ou recorrido a pegar dinheiro emprestado com agiotas. Isso acontece porque essas pessoas ainda não aprenderam a fazer um orçamento, um planejamento financeiro, não aprenderam a diferenciar necessidades de desejos, e também não possuem nenhuma metodologia para lidar com o próprio dinheiro. Sem a prática desses conceitos vitais para a geração de prosperidade, ficam reféns da própria inabilidade financeira, e assim são facilmente dominadas por seus impulsos consumistas. Elas podem até ganhar muito dinheiro, mas sem estar programadas para administrá-lo acabam ficando sem nada, e por isso nunca enriquecem. Portanto, se você deseja se tornar um milionário, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar seu dinheiro. Se preferir continuar pobre, gaste tudo o que recebe. Como multiplicar sua riqueza? Se, porventura, alguma vez você já se sentiu deprimido, frustrado, ou derrotado com sua incapacidade de administrar seu dinheiro, não se desespere. Eu também passei pela experiência de me sentir um completo analfabeto na área financeira. Descobri que há uma grande diferença entre saber ganhar e ter a competência de conservar ou acumular riquezas. Tive de aprender essa lição a duras penas, e precisei mudar meus antigos hábitos e conceitos para lidar com minhas finanças até poder atingir um estado de prosperidade sem limites. Se eu conseguir dar uma virada em minha condição financeira, você também pode alcançar esse resultado seguindo a mesma fórmula que segui. Vou contar como isso aconteceu. Quando a Rede Wizard completou 10 anos de existência, já contávamos com 200 escolas em todo o Brasil. Então, resolvemos fazer uma convenção em Orlando, na Flórida, para comemorar aquele momento em alto estilo. Elaboramos uma programação intensa, com atividades, passeios, jantares, premiações, workshops e palestras. Enfim, foi um evento inesquecível. Certa noite, afastado da multidão e do glamour daquele evento maravilhoso, sentado na solidão de meu quarto, minha esposa Vani interrompeu minha comemoração particular com a seguinte indagação: não sei por que você está tão feliz, tão entusiasmado e tão empolgado. Eu lhe respondi: meu amor, temos muitos motivos para comemorar. Afinal, há 10 anos eu estava desempregado, não sabia o que faria no futuro, não tinha perspectivas profissionais. Agora temos uma ótima escola com milhares de alunos em todo o Brasil, geramos milhares de empregos,
e contribuirmos para a educação de nosso país. Então ela me desafiou com esta pergunta: você sabe quanto temos em nossa conta bancária? Sinceramente, eu não sei, respondi. Naquele momento ela acabou com minha festa com esta resposta: saiba que após 10 anos de empenho, dedicação, sacrifícios, e de muito trabalho, tudo que conseguimos acumular em nossa conta bancária são R$ 3.000. A partir daquele momento, aquele número não saía mais de minha cabeça: R$ 3.000. Eu pensava a todo instante: R$ 3.000 após 10 anos de trabalho. Todo o trabalho de 10 anos para finalmente ter conseguido R$ 3.000. Será que alguém é bem-sucedido financeiramente com R$ 3.000? Alguns meses mais tarde, li um artigo em uma revista de bordo, que mudaria para sempre minha condição financeira. Ele tratava de diferentes modelos de gestão financeira em uma empresa. O autor explicava que geralmente as grandes empresas fazem, no segundo semestre de cada ano, um longo exercício de preparação do orçamento para o ano seguinte. Após muitas reuniões, negociações e ajustes, o orçamento finalmente é aprovado pela diretoria, pela presidência, pelo conselho administrativo e pelos acionistas. Dessa forma, todos os executivos, gestores e suas equipes começam o ano novo comprometidos com o eterno processo e o malabarismo para ficar dentro do orçamento previsto. Após 12 meses, os resultados financeiros são apresentados, avaliados, festejados por alguns e lamentados por outros. De acordo com o autor do artigo, aquele modelo se aplicava muito bem a grandes corporações, a conglomerados internacionais com capital aberto e com seus balanços publicados. No entanto, o artigo apresentava um novo conceito, revolucionário e desafiador na forma de administrar as finanças de pequenas e médias empresas. O conceito é tão simples que se resume a 3 palavras: poupar na origem. No momento em que li essas palavras, parecia que as letras saltavam da página e que elas foram escritas diretamente para mim. Naquele instante deu um clique em minha cabeça, e despertei para uma nova realidade, pois eu havia trabalhado por 10 anos, e tudo que havia conseguido acumular eram R$ 3.000. Aquela leitura fez com que eu mudasse toda a minha maneira de lidar com minhas finanças. Poupar na origem. O conceito de poupar na origem se aplica tanto a quem tem o próprio negócio quanto a quem tem salário, ou outras formas de rendimento. Esse modo de administrar suas finanças consiste em você predeterminar, predefinir, prefixar com antecedência qual margem de lucro deseja obter de seu negócio, ou de sua renda. Por exemplo, se você definir que deseja 20% de lucro, ao receber cada parcela de seu salário, ou a cada vez que um novo recurso passar por suas mãos, você vai imediatamente separar 20% de sua renda para uma conta destinada à formação de seu patrimônio. No entanto, você deve estar querendo me perguntar: mas, se eu retirar 20% de meus ganhos, como farei para passar o mês? Como pagarei as contas? Como ficarão minhas despesas? Novamente, o conceito é revolucionário. Você separa o que vai poupar, e vive com o resto, não importa qual seja seu salário, ou receita. Você literalmente ignora 20% de seus ganhos, e sobrevive com 80%. Quando entendi esse conceito, percebi que se eu mantivesse o mesmo padrão de gastar tudo o que recebia, não importava quanto minha renda aumentasse, mais 10 anos se passariam, e eu talvez continuasse com meus R$ 3.000. Se eu quisesse realmente mudar minha condição financeira, eu precisaria mudar radicalmente minha forma de lidar com o dinheiro. E foi o que eu fiz, tanto pessoalmente quanto nas minhas empresas. Graças ao alerta severo de minha esposa naquela noite em Orlando, e da decisão, disciplina e persistência na aplicação do conceito de poupar na origem,
Ao longo dos anos subsequentes, a Wizard saiu da realidade de 200 escolas para se transformar em um dos maiores grupos educacionais e empresariais do Brasil. Jamais teríamos chegado aos patamares de realizações que chegamos se não fosse por esse valioso princípio. E certamente até hoje, a cada nova receita que recebemos, separamos a porcentagem reservada para a conta de formação do patrimônio. Neste exato momento, sugiro que você interrompa a sua leitura e faça um exercício mental. Analise sua situação financeira atual, seja sua renda proveniente de seu salário, de seu negócio, ou de outras fontes. Se sua intenção é despertar o milionário que há em você, defina exatamente qual será a porcentagem destinada à formação de sua conta milionária. Defina hoje mesmo quanto você poupará cada vez que um novo dinheiro passar por suas mãos, não importando quanto você ganha, ou quanto tempo levará para sua fortuna ser acumulada. Mais importante que o valor, ou o tempo que levará será seu compromisso com a aplicação desse valioso princípio, pois, com ele, seu patrimônio inevitavelmente aumentará. Para ficar rico não basta poupar. Você precisará também aumentar sua capacidade de gerar nova renda. Contudo, ao utilizar esse método continuamente, você passará a acumular desde já a grande riqueza que fará parte de sua vida daqui em diante. Riquezas sem limites. Sabe-se que 1% da população do planeta ganha 96% de toda a renda produzida na Terra. Será que isso ocorre por sorte, por acaso, por acidente, ou por alguma estratégia financeira? A resposta é simples. As pessoas dotadas de espírito milionário aprenderam a aplicar os princípios de como transformar seus rendimentos em fortunas. Para acumular R$1 milhão, você precisa primeiro acumular R$100.000. Para acumular R$100.000, você precisa primeiro acumular R$10.000. Para acumular R$10.000, você precisa primeiro acumular R$1.000. Se você não seguir esse modelo, jamais será um milionário. Todos os que venceram e fizeram fortunas submeteram-se a uma metodologia financeira, aplicada com um alto grau de disciplina e de autocontrole. Eles aprenderam que mais importante que se matar de trabalhar, é criar uma condição em que o dinheiro trabalhe por você. Descobriram também que nunca é tarde demais para começar a aplicar essas regras em seu dia a dia. Atente para as palavras do antropólogo George O'Neill sobre o processo de mudança pessoal. Mudar nunca é tão simples. O que realmente está implícito não é a liberação do eu autêntico, mas a formação de um novo eu, um eu que transcenda gradualmente as limitações e a pequenez do antigo. Isso só pode ser feito procedendo-se de modo diferente ao interagir com outras pessoas. Novas estratégias terão de ser desenvolvidas, expressando as novas intenções, e encorajando os outros a tomar parte recíproca em relações humanas melhores. Acredite em sua capacidade de transformação pessoal e financeira. Saiba que nas profundezas de seu ser há um potencial ilimitado de realizações. Você tem em seu interior o poder divino de ser, fazer e ter qualquer coisa que desejar. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se. Defina a porcentagem que você vai separar ao receber qualquer dinheiro que chegue às suas mãos. Desconsidere o valor total de sua renda, e viva apenas com o que não será destinado a formar seu patrimônio futuro. Antes de receber sua remuneração, faça um orçamento detalhado definindo o destino de seus recursos. Mentalize. Eu formo minha riqueza pessoal. Eu formo meu patrimônio pessoal. Eu tenho uma conta milionária. Minha conta milionária aumenta cada dia. Capítulo 10. Chave de ouro 7. Acredite em sua origem divina. Toda pessoa bem-sucedida carrega dentro de si o sentimento de estar cumprindo uma missão,
pois qualquer vitória perde seu valor se não a utilizarmos para fins ainda maiores. É difícil alguém se sentir totalmente realizado sem experimentar a sensação de estar ligado, de alguma forma, aos propósitos mais elevados da vida. Assim, todo aquele que desejar sentir o aroma pleno do sucesso precisará sentir-se em harmonia com o Criador. Um canal de comunicação com o Divino. Desde jovem, aprendi por experiência própria, que, quando uma pessoa estabelece um canal de comunicação com sua origem divina, ela adquire mais força para perseverar na busca de seus sonhos. Ela consegue identificar mais facilmente seus dons, seus talentos e suas habilidades, aumenta seu autodomínio, e consegue concentrar-se em suas potencialidades e prioridades. Aprende também a lidar com as oposições do dia a dia de forma positiva, pois encara tudo como um processo de aprendizagem e amadurecimento, e não como uma limitação permanente. Minha formação espiritual foi dada pelos meus pais. Quando eu tinha 12 anos, eles buscavam respostas para as perguntas da alma: qual é a origem da humanidade? Qual é o propósito da vida? Para onde vamos após a morte? Como conciliar a vida profissional e familiar? Como manter a família unida? Naquele momento de reflexão, com 7 filhos pequenos para criar, conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujos ensinamentos cristãos lhes indicaram um caminho seguro rumo à realização pessoal, temporal e espiritual, e passaram esses conceitos para a família. James E. Faust escreveu palavras inspiradas em seu livro Como Encontrar a Luz em um Mundo Tenebroso que mostram a importância da dimensão espiritual para todos. A paz espiritual não se encontra na raça, na cultura, ou na nacionalidade, mas em nosso compromisso com Deus. Cada um de nós, independentemente de sua nacionalidade, precisa mergulhar nos mais íntimos recônditos da alma para encontrar a natureza divina que está profundamente arraigada em nós, e rogar sinceramente ao Senhor que nos dote de sabedoria e inspiração. Somente quando alcançarmos o fundo de nosso ser, descobriremos nossa real identidade, nosso mérito próprio, e nosso propósito na vida. Somente quando procurarmos nos livrar do egoísmo e da preocupação com recompensas e riquezas, encontraremos o doce alívio de ansiedades, feridas, dores, sofrimentos, inquietações deste mundo. Deus não apenas nos ajudará a encontrar alegria e satisfação sublime e eterna, como também nos modificará. Acreditar em nossa origem divina nos sustém e nos inspira. Em nosso cotidiano, ela se manifesta em nossos sentimentos, nossas impressões, nossa intuição, nossa inspiração, e em uma voz interior. Alguma vez você já ouviu esses sussurros que vêm do fundo da alma? Certamente sim. Ao tentar ouvir essa voz interior, cada vez ela fica mais perceptível aos seus sentidos. De repente, ela começa a falar com você com mais frequência, e você começa a confiar cada vez mais nela. Não se trata de tão somente alimentar seu ego, mas de descobrir quem você é, quem você poderá vir a ser, e como você pode abençoar mais imensamente sua vida, e a vida daqueles que estão ao seu redor. Gosto muito do pensamento de Alan Eller Wilcock sobre a posição da alma humana diante dos mares da vida. Observe esta bela comparação. Um barco navega para o leste, e outro para o oeste. Ambos são levados pelo mesmo vento. É a posição das velas, e não a ventania que nos dá o rumo. Como os ventos do mar, assim, é o destino, e quando viajamos pela vida, é a posição da alma que decide que rumo, não a calmaria, nem a rivalidade. A força do vento é poderosa, porém, o mesmo vento pode transportar um barco à direita, ou à esquerda. A direção do barco não é determinada pelo vento, e sim pelo posicionamento da vela. O mesmo se dá com a direção de sua alma, e seu destino.
Ao posicionar sua vida em uma dimensão espiritual, geralmente ignorada, você passará a sentir profunda paz interior que preencherá o vazio da alma, e lhe apontará para um destino mais seguro e promissor. Desenvolva sua dimensão espiritual. Gostaria de sugerir-lhe uma experiência que lhe auxiliará em seu contato com sua espiritualidade. É um gesto pessoal que exigirá atitude de humildade, mansidão e reverência de sua parte. Essa experiência consiste no seguinte: reserve para si mesmo um tempo de meditação e reflexão. Escolha local, dia e horário em que você esteja livre de interrupções ou interferências. Se possível, fique em contato com a natureza, diante da beleza das montanhas, do campo ou do mar. Você saberá escolher o lugar mais apropriado. Quando estiver nesse local reservado, comece a conversar, em espírito de agradecimento, com o Criador. Você poderá começar agradecendo pela criação do mundo, pelo calor do sol, pela beleza da lua e das estrelas, pelo ar que você respira, por sua concepção, por sua gestação, por seu nascimento. Agradeça por seu corpo, seus órgãos, seus membros, sua mente, sua inteligência. Agradeça por seus primeiros dias de vida, por sua mãe, por seu pai, mesmo que lhe seja desconhecido, por sua infância, por seus familiares, por seus primeiros anos de vida, pelo primeiro dia de aula, por seus professores, por seus vizinhos, por seus amigos da infância e da juventude. Quanto mais completo e mais detalhado for o seu agradecimento, mais efeito terá. Continue com seu espírito de gratidão passando por todas as fases de sua vida até chegar ao dia presente. Não tenha pressa. Talvez você opte por escrever seus sentimentos nesse momento. Siga as impressões de seu coração, pois o importante é você reconhecer a mão de Deus em cada fase de sua existência. Com essa atitude constante no coração, você desenvolverá cada vez mais sua espiritualidade. Você criará uma conexão, ou ligação espiritual com o Criador, e, com o espírito cheio de gratidão, estará mais preparado para ser guiado por Deus rumo à realização de seus desejos mais sinceros. Que alegria saber que você pode manter um elo com o próprio Criador, um ser celestial, onipotente, onisciente, fonte de toda luz, inteligência, sabedoria e amor. Por ser filho de Deus, esse universo lhe pertence como legítima herança. O mais importante é que você também é herdeiro das características, dos atributos e dos dons divinos. Tenha certeza de que você não está sozinho. Deus, como um pai amoroso, está sempre à sua disposição. Tente falar com um mortal, e você terá maior dificuldade em marcar um horário, agendar uma data, e ainda terá de telefonar com antecedência para confirmar o encontro. Deus, Todo-Poderoso, coloca-se humildemente ao seu dispor a qualquer hora do dia, ou da noite, e você pode alcançá-lo onde estiver, em casa, no trabalho, na escola, no campo, nas ruas, em momentos de alegria, ou de dor. Observe o pensamento inspirador de Keita Green a respeito das bênçãos temporais, na medida em que o dinheiro é a qualidade dos serviços que prestamos aos outros, acumulá-lo é nobre. Na medida em que utilizamos nosso dinheiro a serviço dos que amamos, suprindo-os com todo o calor, conforto e segurança possíveis, o dispêndio é compensador e divino. Seria na verdade uma incoerência pensar que Deus, sendo Pai de amor, Criador de todas as riquezas, de todas as fortunas, todo o minério, minas incontáveis de diamantes, prata e ouro, impedisse seus filhos de usufruir de sua criação. Por isso, agradeça a Deus pela riqueza existente ao seu redor e à sua disposição. Toda essa riqueza é sua. Ela lhe pertence. É preciso, porém, que você, como legítimo herdeiro, reivindique essas bênçãos das mãos daquele que as criou.
Lembre-se dessas palavras: tudo o que pedires ao Pai com fé, acreditando o que recebereis, ser-lhe-á concedido. Essa passagem inclui talentos, habilidades, dons, amor, casamento, filhos, terrenos, casas, apartamentos, automóveis, empresas, indústrias, ou seja, tudo o que seu coração desejar. Uma corrente divina. Gostaria de compartilhar um sentimento pessoal. Sei que Deus faz parte de nossa vida. Ele nos inspira, consola, ilumina, guia, perdoa, fortalece, prepara e qualifica. Quando penso no sucesso que alcancei em minha trajetória profissional, tenho a sensação descrita pelo apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, porém foi Deus que proveu o crescimento. Sinto a mão protetora de Deus me auxiliando a vencer cada etapa de minha ascensão empresarial. Gosto muito do que o Dr. Marcos Barra afirma sobre o poder divino em nossa vida. Há uma espécie de corrente divina pronta para nos levar por entre certas fases da vida, e quanto mais a percebemos, e a ela nos entregarmos, em melhor situação estaremos. Somente se beneficiará, porém, dessa força divina aquele que tiver a coragem de acreditar nela, a audácia de esperar por ela, a sabedoria de entendê-la, e a prudência de estar de acordo com ela. Não tenho dúvidas de que meu empreendimento educacional nasceu sob a influência da inspiração divina. Possuo profundo sentimento de gratidão a Deus por essa preciosa dádiva que Ele me confiou. Tenho consciência da responsabilidade profissional, social e moral que repousa em mim, e saber que não estou sozinho nesse majestoso empreendimento me transmite muita segurança, serenidade e confiança para levar avante os sonhos que um dia criei. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se. Ouça a sua voz interior. Cultive seu espírito de gratidão. Reconheça a mão de Deus em todas as etapas de sua vida. Mentalize: eu sou filho de Deus. Eu possuo dons e atributos divinos. Minha vida tem direção e propósito. Eu posso contar com apoio espiritual incondicional a qualquer momento. Capítulo 11. Chegou a hora da mudança. Se você ainda não se conscientizou, escreva para se lembrar: mudança é a única constante da vida. O universo está em constante mutação. O mundo ao nosso redor está constantemente redesenhando-se, descobrindo-se e inovando-se. Quanto maior for sua capacidade de se adaptar a essas mudanças, maior será sua possibilidade de triunfo. Mudar é preciso. As pessoas resistem muito às mudanças, pois se habituam a fazer as mesmas coisas dia após dia, como se fossem programadas como robôs para agir de determinada maneira. Elas acabam contentando-se com resultados inferiores, esquecem-se de que podem mais. Há uma história que ilustra isso muito bem. Havia um jovem que passava seus dias percorrendo as margens de um rio à procura de pedras preciosas. Ele era incansável na busca de pedras de grande valor. Muitas vezes, ele caminhava por dias, semanas e meses, e somente encontrava pedras comuns. Quando encontrava uma pedra preciosa, colocava-a na sacola. As pedras sem valor eram jogadas de volta ao rio. Ocorre que, depois de tanto tempo condicionado a jogar pedras comuns de volta ao rio, às vezes ele encontrava uma pedra preciosa, e, pela força do hábito, sem perceber acabava jogando a pedra preciosa de volta à água. Talvez condicionado a antigos paradigmas, ou padrões mentais, até hoje você tinha deixado passar chances e oportunidades. Contudo, chegou a hora da mudança. Daqui para frente, comprometa-se a seguir avante, superar seus limites, e continuar crescendo sempre mais. Geralmente, as pessoas não mudam quando se sentem bem, mas quando estão abatidas, deprimidas, ou frustradas.
Quando atingimos o ponto do inconformismo insuportável, a tendência é fazer muito mais do que estamos fazendo. O sofrimento nos impele àqueles momentos de grandes decisões, afinal, estamos sofrendo. Então, finalmente, tomamos uma atitude, e alteramos o curso que estamos seguindo. Ralph Waldo Emerson, renomado filósofo americano, declarou: nossa energia origina-se de nossa fraqueza. Só depois de sermos aferroados, picados, e dolorosamente atingidos, desperta-nos a indignação armada com forças secretas. Um grande homem está sempre desejando ser pequeno. Enquanto está acomodado no conforto das vantagens, ele dorme. Quando é pressionado, atormentado, ou derrotado, tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Adquire sagacidade e maturidade. Ganhou fatos, aprendeu sobre sua ignorância, está curado da insanidade da presunção. Adquiriu moderação e habilidade verdadeira. Tenho certeza de que você não quer uma vida de sofrimento e privação. Por isso, está no ponto ideal para modificar o que é preciso para viver a vida que você sempre quis. O caos faz parte da mudança. Quando conscientemente você inicia um processo de mudança, saiba que está cuidando da alma. No princípio, você terá a sensação de incerteza, insegurança, instabilidade, pois toda mudança gera um estágio de caos, seja ele físico ou emocional. Pense na última vez que você resolveu fazer uma pequena reforma em sua casa. Talvez a intenção fosse apenas mudar o visual da cozinha, mas de repente mudou-se a pia, que não combinou mais com as torneiras, com os armários, com o piso, e, finalmente, foi preciso mudar o fogão, e até a geladeira. Muitas vezes, um processo de mudança acaba gerando outras mudanças não concebidas no início. Por isso, a maioria dos projetos acaba levando o dobro do tempo que imaginamos, e, consequentemente, acaba custando o dobro também. Imagine aquela obra do metrô que beneficiará a população, e facilitará o transporte público, deixando-o mais rápido, mais barato, e mais seguro. Antes que os benefícios possam ser usufruídos, haverá escavações, deslocamentos de terra, demolição de propriedades em seu curso, árvores, parques e jardins serão sacrificados, sem contar o risco potencial de acidentes, e o verdadeiro caos em que se tornará o período durante as obras. Pense na mulher que deseja um filho. Imagine toda a expectativa, a ansiedade, e a preparação, e o sentimento de logo poder abraçar seu filhinho. De repente, a gestação traz insônia, desconforto, dores, e complicações inesperadas. Ela passará por vários testes até o abençoado dia do nascimento do filho. Talvez seja por isso que resistimos tanto às mudanças. Tememos o que nos advirá quando comparamos o antes, o durante, e o depois. Outra razão para resistirmos às mudanças é fato de estarmos em constante processo de recondicionamento mental. Parece existir uma força, semelhante à força da gravidade, que nos prende a antigos modelos mentais. Há uma história que descreve muito bem essa característica da natureza humana. Era uma vez uma jovem recém-casada que queria agradar seu marido, que gostava de bife acebolado. Todas as manhãs, ela ia ao açougue, comprava um bife, depois voltava para casa, partia o bife ao meio, fritava uma metade, fritava outra metade, e servia as duas metades ao marido. Ela fez isso por 3 meses. Sem querer magoar a esposa, um dia o rapaz disse: "Meu bem, você é uma ótima cozinheira, e uma esposa maravilhosa. Eu só queria saber por que toda manhã você vai ao açougue, compra um bife, volta para casa, corta o bife ao meio, frita uma metade, frita a outra, e depois coloca as duas metades no prato." A resposta da jovem foi: "Eu aprendi com minha mãe."
Um belo dia, aparece em sua casa a sogra. O jovem marido aproveita a presença da senhora e inicia uma conversa. Sogra querida, sua filha é maravilhosa e cozinha muito bem, mas há uma coisa que ela faz e eu não compreendo. Contou a cena à sogra e pediu uma explicação. A sogra respondeu: foi minha mãe que me ensinou assim. Então, um belo dia, aparece na casa a vovozinha. O jovem não resistiu e perguntou: vovó querida, a senhora tem uma neta maravilhosa que cozinha muito bem, mas há uma coisa que ela faz e eu não compreendo. E contou a história à vovó e pediu-lhe uma explicação. Mas há uma explicação, meu neto, disse a senhora. Muito tempo atrás, quando eu me casei, eu ganhei uma frigideira de presente de casamento, e era muito pequena. Por isso eu tinha de partir o bife ao meio para fritá-lo. Essa história retrata bem a realidade de muitas pessoas que ficam presas a antigos hábitos, costumes e comportamentos, sem se dar conta de como eles se originaram e se perpetuaram, vivem condicionadas a modelos mentais antigos e têm dificuldades em adaptar-se a novas realidades. Peter Drucker, autor guru da administração, afirma: de décadas em décadas, a sociedade se reorganiza, suas visões básicas, sua estrutura social e política, as artes, suas instituições-chave. A cada 50 anos, há um mundo novo. E as pessoas que nascem nessa época não podem nem mesmo imaginar o mundo em que seus avós viveram, e onde seus pais nasceram. Quantas pessoas você conhece que fizeram apenas o ensino médio e nunca iniciaram a faculdade? Elas pensam que conseguirão vencer profissionalmente somente com um nível escolar secundário. Sentem-se justificadas, porque seus pais tiveram poucos anos de estudo. Quantos profissionais você conhece que não conseguem usar um computador produtivamente? Muitos são competentes, mas confia mais na própria memória do que na memória do computador. Quantas pessoas você conhece que, mesmo tendo condições, não são usuárias da internet? Elas têm receio da novidade tecnológica. Sentem-se intimidadas e vulneráveis diante de uma ferramenta tão poderosa. Pensam que Facebook, Skype, iPod, iPad, enfim e tudo, e tantos outros são conceitos que nunca vão dominar. Há outras barreiras ocultas, ainda mais sensíveis e profundas, instaladas no interior de algumas pessoas, que precisam ser vencidas. Mude com consistência. Há pessoas que dizem: tenho de dar uma guinada de 180 graus em minha vida. Parabéns! O objetivo, a intenção e o propósito estão corretos. Não espere, porém, que, de repente, da noite para o dia, você se transformará no novo indivíduo que espera ser. A consciência da necessidade da mudança brota em nosso íntimo lentamente. Pouco a pouco, nós nos sentimos tomados por uma insatisfação, às vezes, sem uma razão específica. Contudo, no íntimo sabemos que algo precisa mudar. Depois surge um inconformismo profundo com a situação existente, que nos impulsiona à ação. Observe as palavras de Napoleão Hill, especialista nas técnicas para alcançar o sucesso. Um desejo ardente de ser, e de fazer, é o ponto de partida para o sonhador. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça, ou da falta de ambição. Lembre-se de que quase todos que venceram na vida tiveram de passar primeiro por reveses, e depois por provações suficientes para desanimá-los antes de conseguirem seu objetivo. Os momentos de decisão na vida dos que vencem costumam ocorrer no auge de uma crise, durante a qual se vê frente a frente com o outro lado de sua personalidade. Mesmo conscientes, dispostos, determinados e comprometidos com a mudança, a modificação não é imediata.
Temos uma tendência natural pelo imediatismo. Queremos tudo para hoje, aqui e agora. No entanto, toda mudança significativa e duradoura exige tempo, paciência, disciplina e vigilância, até se consolidar. Tenha a humildade de começar de onde você está, e não sofra pensando onde você deveria estar. Francisco de Assis já ensinava: comece fazendo o necessário, depois o possível. E, de repente, estará fazendo o impossível. Os velhos hábitos estão enraizados há anos nas profundezas do seu ser. Eles tiveram um poder muito forte em seu condicionamento mental. Por isso, às vezes involuntariamente, você se verá praticando os mesmos desvios, vícios e padrões mentais que praticou por tanto tempo. Não se deixe abater. A solução consiste em quebrar as velhas formas de pensar e abandonar antigos paradigmas. Erros e acertos fazem parte do processo de aprendizagem e transformação. Lembre-se de que mais importante do que a velocidade é saber que você está no caminho certo. Seu processo de transformação pessoal é comparável à experiência de subir uma escada encostada em um muro. Você precisa subir degrau por degrau, por mais bem intencionado que esteja. Não pode subir toda uma escada de uma única vez, a não ser pisando em um degrau de cada vez. Cada degrau representa um avanço, uma nova conquista, uma nova plataforma que serve de apoio para o próximo passo. Se tentarmos pular um degrau, um acidente pode acontecer, podemos nos ferir, retardar, ou interromper o processo de crescimento. Outra tendência comum é pensar que algo externo precisa acontecer para possibilitar uma mudança interior. Certa vez, um colega bastante angustiado e aflito me procurou. Ele havia feito algumas escolhas erradas e, consequentemente, enfrentava uma série de dificuldades pessoais, financeiras e familiares. Enquanto conversávamos, várias vezes ele repetiu: alguma coisa não tem de acontecer em minha vida, alguma coisa não tem de acontecer em minha vida. Sente que ele falava isso como se não tivesse nada a ver com a situação adversa que enfrentava. Era como se ele fosse vítima de atos alheios, como se fosse involuntariamente destinado a sofrer, talvez por causa de alguma força misteriosa e oculta. Na verdade, faltava-lhe a humildade, a sensibilidade e a sabedoria para entender que o problema que ele sofria era autoimposto. Ele mesmo havia traído, e, em decorrência disso, criado a situação adversa que enfrentava. Você já se sentiu como esse indivíduo? Alguma vez você ficou esperando algo externo acontecer para lhe causar uma mudança interior? Talvez sim. Entretanto, se qualquer mudança ocorrer, esse processo de transformação começará em seu íntimo, passará por seu coração, chegará ao pensamento, e se manifestará em suas palavras e ações. Não podemos culpar ninguém por nossa situação atual. Se a culpa não está nos outros, então será que não há algo de errado em mim, em minha forma de pensar, raciocinar, sentir, agir e reagir aos eventos de cada dia? Pondere e responda: o que estou adiando fazer, e que se fizesse resultaria em enorme diferença em minha vida? O que me impede de começar a agir imediatamente? Talvez, se forem respondidas com sinceridade, essas perguntas tornem-se a maior contribuição que você pode dar a si mesmo rumo à sua felicidade e ao seu bem-estar pessoal. Parabéns! O simples fato de você estar lendo este livro demonstra sua alta sensibilidade, inteligência e iniciativa de fazer qualquer mudança necessária para despertar o milionário que há em você. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se. Identifique o que você está adiando fazer, e que se fizesse resultaria em enorme diferença em sua vida. Analise o que o impede de começar a fazer essas coisas imediatamente. Decida fazer essas mudanças,
custe o que custar. Mentalize. Sou um eterno aprendiz. Estou em um processo de transformação. Erros e acertos fazem parte de meu progresso. Quanto maior for minha capacidade de mudança e adaptação, maior será meu triunfo.